Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Estamos em ritmo de Copa do Mundo, né, minha gente? Estamos aí, México, Estados Unidos, né, Canadá, vivendo esse momento, né, ímpar do futebol no planeta. Não são países que não têm assim, uma tradição, o México até assim, mas os Estados Unidos, o pessoal lá, a população americana não está dando muito valor, importância para isso, porque não é o esporte deles, né, o futebol. Eles têm esportes, é o basquete, né, enfim, que é o esporte principal americano. Mas, enfim, é um momento importante de Copa do Mundo. Brasil preparado, algumas defecções já, né, o próprio Neymar, que não se sabe se poderá atuar, ou pelo menos adiante durante a Copa, dependendo do comportamento da seleção brasileira também, evidentemente, seu desempenho, né? Porque você não pode voltar para casa mais cedo também, tem isso aí. Mas, enfim, o Brasil enfrenta no sábado o Marrocos, que segundo toda a crônica especializada em futebol, diz que é muito difícil o jogo. Não é brincadeira. O Marrocos fez uma campanha para ir à Copa do Mundo, brilhante, e, portanto, é um adversário duro para o Brasil. O Brasil vem claudicando, não é tudo isso aí com o seu Ancelotti e etc e tal. O seu Ancelotti não é Deus, ele é um treinador de futebol. Assim como nós temos vários aqui dentro do nosso país, do Brasil, que são extremamente competentes, mas a CBF optou por trazer um técnico de fora, né? E com toda essa bagagem que tem o Ancelotti, é um treinador consagrado, sem dúvida, mas não ganha tudo também, não ganha tudo. Então, vamos ver o que acontece. Então, o Brasil inicia a sua jornada no próximo sábado, tá bom, minha gente? Então, tá. O que tens a me dizer aí, o Eduardo Dornelles? Qual é a tua expectativa da seleção verde e amarela aí, que já há muito tempo não ganha uma Copa, né? Pentacampeão mundial e por ali parou, né? Verdade. Eu não tenho muita expectativa, Silvio. Eu não tenho realmente, não vejo que vai ser... Esse primeiro grupo, apesar de não ser café com leite, né? Não dá para tratar dessa maneira, mas eu não vejo, assim, grandes dificuldades do Brasil passar. Aí vai ter aquela euforia inicial, né? Aquela coisa de primeira fase, e o Brasil possivelmente, não direi nem provavelmente, possivelmente finalizará em primeiro lugar, e aí depois começará as pedreiras. E aí nas pedreiras que a gente vai ver o que realmente o pessoal veio, né? Como é que veio e o que vai conseguir fazer. E se a seleção perdeu o Wesley, né? Se perdeu, esse foi cortado, né? Foi cortado, né? E aí recebeu agora um outro jogador que parece que é mais meio-campista. Meio-campista. E aí eu estava lendo hoje, rapidamente, né, sobre esse assunto, e nas Copas passadas, claro, já houve cortes, poucos em terras já onde a seleção vai jogar, né? Geralmente os cortes aconteciam antes. Ocorre que esse rapaz que entrou agora, ele é meio-campista, vai reforçar então o sistema defensivo ali da seleção. E no passado, já houve situações em que o Brasil jogou de maneira mais ofensiva e teve que recuar, e quando reforçou o seu meio-campo, se deu melhor. Então, aparentemente, esse caso pode ser que reforce um pouco a questão de defesa da seleção e a torne ainda mais eficaz e mais forte. Robustece um pouco a tese de que ela pode até se sair um pouco melhor nessa Copa por conta disso, mas só o futuro que nos dirá, né? Perfeito. Carlos Isaia Filho. Eu penso da mesma forma, Eduardo. Eu acho que é uma Copa que a expectativa brasileira está muito baixa, né? Até porque o nosso futebol, comparado principalmente com o futebol europeu, decaiu muito. Então, por outro lado, vamos ter um time em que a quase totalidade dos jogadores não moram no Brasil. Residem no exterior, jogam em times do exterior. De formas que eu estou muito curioso para ver essa primeira partida. Mas o que mais me surpreende, partindo do pressuposto que nós temos um técnico da melhor qualidade possível, certo? É essa questão do Neymar, que é convocado, sabendo que ele tinha uma lesão importante, que ele não estava jogando, que sempre jogou,
parece que o próprio Santos não informou adequadamente o técnico das reais lesões que o Neymar tem. Hoje, ele iria fazer uma ressonância magnética para avaliar melhor, certo, o problema dele, e ver a possibilidade dele jogar algum jogo da Copa. Né? Não, mas o simples fato do Neymar entrar, o pessoal tem outro respeito à seleção brasileira, tudo bem, eu até acredito, mas diz que jogue, diz que saiba correr, que saiba driblar, que saiba chutar, que possa chutar. Se não for assim, na primeira partida, depois de 10 minutos que ele entrar, que os demais jogadores verem a total dificuldade física que ele tem, ele passa a ser um meio jogador. Certo? Então, não me surpreende se até sábado, com o resultado desse exame, que seria feito hoje, não sei se fez, que o Neymar não seja cortado. Certo? Foi lá passear um pouco, né? Então, mas eu fico assim meio apreensivo de como é que um técnico com toda a experiência que tem, é claro, ele está há pouco tempo aqui no Brasil, não conhece bem a malandragem, né? Então, eu estou bastante curioso para ver o que vai acontecer. Eu diria que essa convocação do Neymar é uma convocação extremamente política, e daquela de ser assim, eu fiz o que podia, para não ter da imprensa nacional, estava compreendendo, do torcedor brasileiro, né? Dizendo, o Ancelotti não levou o Neymar. O Neymar é uma grife, né? Um dos atletas mais consagrados do Brasil hoje no mundo, apesar de estar já com uma rodagem e com dificuldades motoras aí, enfim, lesões complexas de fazer a cura, com toda a qualidade hoje que tem a medicina nesse campo todo, para os atletas e tal. Mas então ele é uma convocação dessa assim, para não deixar depois algum tipo de tortura em relação àquele que não o levou, né? Isso deve ser uma decisão do presidente da CBF, do Ancelotti, enfim, tendo uma conversa dentro de um gabinete, já que o Neymar, como é que fez essa situação? Esse rapaz está descontado, está com dificuldades, ele praticamente não vem jogando no Santos, lesões, enfim. Aí eles disseram aqui, sabe uma coisa, o Neymar tem que ir, porque... Tem patrocínio no meio também aí, né? Tem, ele chama os holofotes, o futebol né? É negócio, é negócio absolutamente. Infelizmente, né? Então é assim que funciona. Então vamos com a expectativa, né? De ver o desempenho da seleção brasileira e das demais, evidentemente, aí, como é que se comportam neste início de Copa do Mundo que acontece durante esta semana. Muito bem, vamos adiante falando, sabe de quem, minha gente? Vamos falar... Eu acho que a gente sempre começa falando aqui no Banrisul, né? O Banrisul é aquele banco, né, que agora está com o Banriway, né, que é aquele esquema da gurizada controlar o seu dinheiro. Não rasgar dinheiro, saber de onde vem, como é que é, né, o suor para trazer o dinheiro para dentro de casa e os pais aí, né, dotando os meninos aí com uma mesada, enfim, com um dinheirinho, mas tem que saber como é que funciona. Então, o Banrisul estabeleceu esse produto maravilhoso aí para ensinar essa garotada a cuidar e saber como se ganha dinheiro e o valor que tem o dinheiro, tá? Banrisul apresenta a Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes, sem tarifa mensal. Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente, conforme a mensagem que o Banrisul passa para os senhores. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem,
E Poa está ficando boa. A nossa Porto Alegre, a nossa querida capital, né, do estado do Rio Grande do Sul, onde tem um dos pôres do sol mais lindos do planeta, né, é estabelecido aqui em Porto Alegre, aqui no nosso Lago Guaíba, ali lá naquele horizonte lindo, maravilhoso. Hoje, por sinal, estava lindo o pôr do sol, lindíssimo mesmo. Então, é isso aí, Poa está ficando boa. Então, os cumprimentos à gestão aí, Sebastião Melo, né, todos os seus secretariados, colaboradores do município, que Porto Alegre está caminhando. É difícil, é grande a cidade, tem muitas dificuldades, precisa de muito dinheiro, né, para restabelecer tantas necessidades da cidade, né, porque para fazer uma reformulação precisa também capital, né, investimentos. Mas a gestão municipal aí, comandada pelo Sebastião Melo, está indo muito bem. Obrigado. Dá uma olhada aí. Sabe por que Poa tá ficando boa? 85 comunidades visitadas em apenas um ano no programa Mais Comunidade. Poa tá ficando boa. Revitalização do quadrilátero central. Poa tá ficando boa. Mais de 2.100 novas vagas na educação infantil. Poa tá ficando boa. É a prefeitura trabalhando para deixar a cidade melhor e você numa boa. A minha boa, a tua boa, a nossa boa. Poa tá ficando boa. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Gente, chegando a Copa do Mundo aí, né? Olha, um negócio incrível, maravilha. E o Brasil em campo, e o Uruguai em campo também. Aí eu estou falando de quem? Da Parrilla del Sur, né? Que é o Uruguai aqui, né? Exatamente aqui, é a maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. Então está aí, ó, esses parrilheiros lindos, maravilhosos, tá? Espetacular, tudo isso ali na Avenida Nilo Lopes, 111, no bairro Petrópolis, funcionando a todo vapor. Pode conferir o cardápio, reservas, compra da bodega, acessar promoções, entre outras informações, no Instagram, @parrilladelsur ou no site www.parrilladelsur.com.br. Olha o lance que nós vamos mostrar agora para vocês. Aí, Maurício, esse é craque, Maurício Borges, esse é fora de série. Durante os Jogos da Copa, prestem atenção. Você vai... Como, por exemplo, os Jogos da Copa do Brasil e do Uruguai, ok? Os Jogos da Copa, quando jogar Brasil e Uruguai, promoção na Parrilla del Sur, tá bom? O entrecô estará a R$ 39,90 para o consumo no local, lá na Parrilla. O valor normal é R$ 65,90. Então, a promoção nos dias de jogos do Uruguai, na Copa do Mundo, ou do Brasil, em vez de R$ 65,90, o entrecô estará a R$ 39,90. Para o consumo lá no local. Venha assistir conosco, olha aqui, ó. Vai lá para a Parrilla, no salão inferior tem TV de 98 polegadas e no superior um telão, porque tem dois pavimentos, tem o térreo e o superior. Então, no salão inferior, que é o térreo, TV de 98 polegadas, é uma senhora televisão, né? Televisor. E no superior um telão. Reservas 3012-7878 ou WhatsApp 99-122-6771. Aí, ó. Aí, tá bom? Maurício já colocou tudo ali. Maurício é de uma autenticidade, uma capacidade, uma inteligência rara. E eu não jogo com fé nem purpurina, Maurício. Tu é craque. Além de ser um baita profissional, tu é um baita amigo, tá certo, meu irmão? Tem que fazer, eu gosto de fazer esses elogios assim no ar, tá? Para quem merece. Ou estou errado? Tá verdade. Não, verdade. O rapaz é extraordinário. Sensacional. É um ciborgue, tá? Então te liga aí com a Parrilla, tá? Daqui a pouco nós falamos mais durante o programa, ok? Muito bem. Dito isso, né, tem as promoções diárias lá na Parrilla, tudo isso aí, né? De quinta, sábado, terça, sábado, tá? Uruguai aqui, Punta del Este aqui, em Porto Alegre, bairro Petrópolis, Nilópolis 111, Avenida Nilópolis 111, bairro Petrópolis. Então tá. Muito bem, dito isso, nós vamos adiante agora falando aqui, sabe de quem, minha gente? Do Di Paolo. O Di Paolo está aí também com a sua cozinha extraordinária, dizendo que existem marcas que servem refeições, tá bom? E também ele é inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha. O Di Paolo transformou hospitalidade, excelência, autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Tudo isso comandado pelo Paulo Jeremias, presidente do grupo Di Paolo de Galetos, que invadiu São Paulo e está perturbando o apetite daquela turma, porque eles vão do Di Paolo de São Paulo, interior de São Paulo, e já está chegando em Brasília o Di Paolo, né, deve inaugurar agora, eu acho que até julho, por aí, temos a loja Di Paolo, do Galetos Di Paolo, em Brasília, já em pleno funcionamento.
com aquele padrão espetacular, né? Conforto, né? Lojas extremamente dotadas de conforto, climatização e um baita de um visual arquitetônico também e aquele sabor inigualável do galeto de Paolo. Muito bem. Meu amigo Carlos Isaia Filho, estão chegando as eleições, as eleições do país todo, né? Só não temos para as prefeituras e vereadores, evidentemente. Os outros, né? Todos nós temos aí para a presidência da República, o vice, evidentemente, temos para o Senado, Câmara Federal, para governador dos estados, vice, e também para deputados estaduais. Eu acho que essa eleição, claro, que polariza na presidência, mas o grande instrumento do eleitor é colocar nesse Senado da República senadores que realmente não tenham rabo preso, ou seja, que tenham liberdade para votações, posições, etc. e tal. Porque hoje o nosso Senado é muito comprometido, né, ideologicamente e também por razões óbvias. Situações que eles têm, né, com processos para lá e para cá, nos seus estados, suas cidades, etc. e tal, que muitas vezes eles não têm condições de exercitarem o seu cargo, aquele que foi delegado pelo eleitor, e eles não podem porque eles têm situações complexas nos seus estados, etc. e tal, muitos processos, e daí se você mexe com abelheiro, o processo vem para cima da mesa, e aí complica tudo. Então é uma mordaça, muitas vezes, quando o sujeito tem o famoso rabo. O que é que me diz o Carlos Isaia? Silvas, eu não gosto de eleições que sejam para tantos cargos, certo? Queira ou não, essa eleição vai ficar polarizada para presidente. Normalmente o brasileiro vota mal. Agora, veja bem, votar para toda essa pleia de presidência, Senado, Câmara, governo do Estado, vice-governador. São vários cargos que tem que escolher. Aí vem aquilo que eu chamo de desvirtuar uma eleição. Que vem a ser o quê? Exatamente dois aspectos. Propaganda eleitoral. Imagine o que vai ser a propaganda eleitoral nessa eleição. Que começa lá para presidente e termina lá para vice-governador. Segunda coisa, as pesquisas. Não existe, com algumas exceções, fidelidade, seriedade nessas pesquisas eleitorais que são feitas. Ora, a pessoa menos avisada, menos politizada, ela quer votar em quem ganha, quem vai ganhar. E aí, então, a pesquisa entra como uma luva. Eu vou votar no fulano, se eu votar no ciclano, a pesquisa lá embaixo vai perder. Então, é uma eleição que vai trazer uma preocupação muito grande, certo? Eu acho que os candidatos começam a ser definidos. Particularmente, eu acho que nós vamos ter, numa eleição para presidente, alguma novidade, que não esperada no momento, mas nós temos muito tempo pela frente. Senadores. Gente, quem é que eu vou escolher para senador? Eu não consigo ver o currículo de cada um. Eu tenho dificuldade para ter isso. E aí vem a campanha eleitoral e só tem santo, só tem experts, que depois que assumiram, se somem. Então, eu acho que há sim a necessidade, principalmente dos meios de imprensa, de começar a fazer, mostrar como se escolhe um candidato, como se deve votar, para que a gente possa ter uma visão melhor da importância do voto, principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade da escolha, aquelas pessoas que estão vivendo de Bolsa Família, de Bolsa disso e de Bolsa daquilo, dizer que se houver mudança isso não vai acabar, talvez possa ser melhor condicionado e melhor escolhido, mas tirar o medo da população de votar em A porque vai perder B e assim por diante. Acho que isso é um aspecto muito importante. E acho que os candidatos, não só para Senado, como para Câmara,
deve ter um posicionamento mais ético, mostrar principalmente a expertise de cada um e o que eles podem fazer para, de fato, se diferenciar dentro desse contexto. Perfeito. E aí, Eduardo? Pois é. É complicado. É complicada. Eu estava assistindo hoje a Rádia, né? Porque o trânsito hoje estava complicado. Estava bem complicado, então ouvi bastante rádio. E teve uma decisão do ministro Cássio Nunes, hoje, presidente do TSE, né? Dizendo que suspendendo a divulgação do resultado da pesquisa Atlas Intel, a pedido do PL. Já é? Sim. Porque a notícia é das 5 da tarde. Porque em tese poderia haver direcionamento de perguntas. Pronto. E aí a resposta não teria sido espontânea. É interessante como a gente trata o brasileiro como um energúmeno, né? Como um ser inábil, que não tem capacidade de escolher por ele próprio as coisas. Vide aquela questão do FGTS, não, o dinheiro é seu, mas não pode ir para o seu bolso, mas pode ir para pagar a conta dos bancos, que você tem com os bancos. Ou servir como garantia de um empréstimo com o banco, mas é seu, só não vai para o seu bolso. Eu decido o que é melhor para você aqui, eu decido o que é melhor para você acolá, eu decido o que é melhor para você se essa pesquisa é válida ou não é válida. Que democracia é essa? Que liberdade é essa? A liberdade pressupõe risco. A liberdade pressupõe assumir algumas responsabilidades. E o brasileiro precisa assumir a responsabilidade das suas escolhas. Agora, o STF está dando de novo, mais uma vez, e não importa se é A, se é B, se é o Chiquinho das couve, se é o Chiquinho da maçã, que está lá na cadeira de ministro, não importa de onde ele veio, quem o indicou. Parece que, em termos de eleições, o brasileiro não é livre. É obrigado a votar se não pagar multa. Claro, fora as exceções. Mas não é livre. Porque nem a pesquisa ele pode dizer, não, essa pesquisa para mim vale a pena ser admitida como verdade ou como norte e essa aqui não vale. Porque o STF é que vai dizer que pergunta que vai poder constar na bendita pesquisa. Exatamente. Pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, vem cá, mas pode ir para o outro. Não, mas para esse não pode, porque antes era constitucional, agora é inconstitucional. Então, mas a pergunta era a mesma. Não. Mas para esse cara, perguntando sobre este cara, é inconstitucional. Se perguntar sobre o outro cara, aí é constitucional. Aí complica. Aí a gente, quantos cargos nós vamos votar? Olha, daqui a pouco a gente vai dizer tanto faz. Porque a gente não é livre mesmo. Nós não somos livres, estão decidindo por nós, então que decidam de uma vez e não me culpem por nada depois. Não venham com imposto. As decisões são dos políticos, são dos detentores dos cargos públicos, então eles que arquem com os erros deles, não a população. É complicado a gente falar de política no país quando a gente não tem a liberdade de colher os louros das nossas decisões, porque não somos também livres para decidir e também não podemos ser responsáveis pelas decisões que não são nossas. É até uma questão filosófica, mas eu estou bem descrente com a política. Perfeito. Vamos falar aqui agora de Green Benefícios. Uma empresa genuinamente gaúcha, nasceu em Porto Alegre, tem atuação hoje em todo o território nacional, território brasileiro, né? A Green Benefícios. Olha aqui, ó. Sua empresa procura benefícios que façam sentido para o colaborador e facilitem a rotina do RH? Ok. A Green oferece soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, com mais de 35 anos de experiência. Tudo isso com tecnologia, atendimento próximo e a segurança de quem entende as necessidades das empresas e das pessoas. Saiba mais em www.greenbenefícios.com.br. Agradeço a confiança da empresa, né, do Grupo Green,
que é um grupo, né, extraordinário, sediado, né, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Então agradecemos a confiança, né, para a marca tão prestigiada no país, tá? Estando aqui conosco no programa Atividade, que se encaminha para os seus 34 anos de atuação com um programa de televisão independente do Estado Gaúcho, tá? Mandando as imagens mundo afora, tá bom? Então, os cumprimentos a Green Benefícios, Green Car, e o presidente lá, o Alex Dávila, né, que comanda, né, uma empresa de tamanha envergadura, tamanha qualidade e tantos benefícios, né, nesse campo tão importante que é de benefícios. Muito bem. Aí nós vamos até exatamente o Sicredi, ou a Sicredi Origens RS. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Olha a mensagem Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Bem, daqui nós vamos até Portugal, Lisboa, né? Mas vamos saindo aqui de Porto Alegre, do Aeroporto Internacional Salgado Filho, né? O Aeroporto Salgado Filho aqui decolam com 3 frequências semanais os aviões da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, aeronaves de última geração. Os encantos da gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo direto, saindo de Salgado Filho. Não tem escalas, minha gente. Você sai de Porto Alegre e desce na Europa. Lá com os irmãos portugueses. Fica na Europa, Portugal, ou viaja para qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então, viajou, sai de Porto Alegre. A frequência vai aumentar de 3 para 4 frequências semanais. Eu acho que em julho, o máximo, né, até fim de julho, já temos a 4ª frequência Porto Alegre-Lisboa, Lisboa-Porto Alegre. É um negócio fantástico sair de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e descer na Europa, em Lisboa. Carlos Isaia Filho, nós estamos vivendo aí o junho vermelho. Nada a ver com o Esporte Clube Internacional, claro. Nosso companheiro de bancada, que discute todos os temas conosco aqui, médico, Carlos Isaia Filho, mas que é um gineco, mas ele entende de tudo, política, economia, esporte e de tudo que assim estabelece na de tudo isso, né? Mas não, o senhor é modesto. Veja bem, é o Junho Vermelho, mas que vai envolver tanto gremistas como colorados. O que quer dizer isso? Gente, é um mês que nós se faz um chamamento à população para que doe sangue. Não tem nada mais importante dentro do complexo hospitalar e mais preocupante quando o banco de o banco de sangue está com estoque baixo. Por quê? Dentro de um hospital, de uma hora para outra, pode surgir um paciente necessitando de sangue, D1, D2, D3, e eu tenho que ter um suprimento sanguíneo. Ora, para vocês terem uma noção, uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Isso é muito importante. E por que existe tão poucos doadores? Por que está tão baixo isso? Por que se faz tanta campanha? E por incrível que pareça, o principal motivo pelo qual pessoas não doam sangue é o medo. Mas medo de quê? Ah, eu vou dar sangue, eu vou ficar com pouco sangue, isso vai me fazer mal. Não. A produção sanguínea, ela não para nunca. Tem os órgãos, principalmente os órgãos hematopoieses, que fazem exatamente a produção.
tirar meio litro de sangue não vai trazer uma anemia a uma pessoa. Porque rapidamente esse volume de sangue, ele é reposto naturalmente. Não é a mesma coisa de alguém que teve uma hemorragia, ou fez uma cirurgia, ou teve um acidente, que perdeu 1 litro, 1,5 litro de sangue ou mais, em que se torna necessário fazer uma transfusão. E aí tem a importância do banco de sangue. Eu quero entrar num hospital para fazer uma cirurgia, ou ser acudido por um acidente ou qualquer coisa, sabendo que se o hospital, se eu precisar de sangue, ele tem para me repor. E aí vem a importância do doador. Um outro motivo é achar que, vão fincar uma agulha em mim, eu detesto agulha, eu não gosto de agulha, eu tenho medo de agulha. Coragem. Coragem, porque você vai ter uma punção leve de braço, dentro das normas da higiene. Mas eu tenho medo também de fazer, porque de repente pode descobrir uma doença em mim. Ora, antes, quando é feita a doação de sangue, também são feitos os exames nessa pessoa, para ver se não é portador de alguma doença transmissível, ou se está em condições e assim por diante. E aí tem uma vantagem, para quem não tem plano de saúde, que precisa fazer um check-up, aproveite para doar, que você vai receber também exames para saber o seu real estado de saúde. Não, mas eu não vou doar sangue porque eu tenho medo que eu possa adquirir uma doença. Não! Você vai retirar o seu sangue, você não vai injetar nada, certo? Então, essa possibilidade não existe. Então, essa questão que leva pessoas a não doarem, certo? Geralmente, como está sendo muito bem colocado, é uma questão de medo. Vamos transformar esse medo em coragem. É o que exatamente, por exemplo, a Unimed está fazendo no momento. Buscar pessoas, buscar doadores e saber que quando a gente doa sangue, a gente está beneficiando pessoas, melhorando a saúde das pessoas e muitas vezes salvando vidas. Porque sangue, transfusão de sangue, só é feito em pessoas que estão doentes e que precisam urgente do seu sangue. Então vamos aproveitar esse mês de junho, para comparecer até os bancos de sangue e se oferecer como doador. São pessoas certamente desinformadas, né? A gente respeita, mas quem pode, se sente uma pessoa saudável, né? Tem bela saúde, como está dizendo o doutor Carlos Isaia Filho aqui, é que consulte, pesquise com o seu médico, enfim, tenha informações, porque doar é estabelecer vidas, né? Tem horas que os bancos de sangue, os hospitais não têm sangue suficiente, né? São acidentes ou coisas, pacientes que necessitam urgente após cirurgias, etc. E as pessoas muitas vezes têm toda a capacidade de doar sangue e não fazem por um receio, né? Como eu digo, por uma desinformação. Absolutamente. Quem doa é porque tem capacidade absoluta para doar, tá bom? E você faz um gesto nobre, né? Estender a mão aos seus semelhantes. Então, faça isso. Não custa nada, não dói, não tem essa, eu vou ficar sem sangue. Sangue é reposto pelo próprio organismo, né, doutor Zé? Sim, certo. Tem problema. E é bom para o organismo até repor o sangue, né? É claro que ninguém vai aceitar sangue de uma pessoa que, de repente, não esteja bem de saúde. Lógico, a pessoa passa por uma avaliação. Ou tenha portadora de alguma doença, também, lógico, da mesma forma que não se faz transfusão em pessoas idosas, certo? Também por uma precaução. Muito bem, vamos adiante falando do Grupo Zafre, né? O Grupo Zafre que se encaminha aí aos seus anos, dos seus 91 anos, então daqui a um século para já. Grupo Zafre, padrão, modelo de rede submercadista, né? Um grupo, né, também extraordinário, né? O Grupo Zafre. Então, daí o Grupo Zafre com tudo de bom, um mix de produtos, preços, né? Porque lá economizar é comprar bem, estacionamentos com muita segurança, amplos, etc. e tal. É tudo de bom, preços, né, compatíveis. Então, só coisa boa no Grupo Zafre, rede de supermercados. Dá uma olhada aí na mensagem, numa hora de um bom churrasco. Dá uma olhada. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho,
Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, por que não dizer a bebida do ano inteiro, né? Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri. O mais vendido, portanto, mais consumido, uva, laranja, água de coco, Petri, só coisa boa, né? Na hora da atividade física, a reposição, né? Para que você restabeleça aí, é sempre a água de coco natural, 100% natural, Petri, né? Reposicionando aí o seu organismo, né? Então, nada tem adição de açúcares, nem tampouco conservantes. É absolutamente saudável. Pede Sucos Petri, porque você está pedindo saúde absolutamente. Sua sede pede melhor, Sucos Petri. 33 anos e meio aqui na nossa bancada, a presença de Sucos Petri. Todos os nossos comentaristas e convidados sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Eduardo Donés. Pois o Davi Alcolumbre disse hoje que faz uns dias ele vem dizendo que o Senado não vai ser uma casa carimbadora das decisões da Câmara, né? Então, essa aprovação aí do fim da escala 6:1 e se tornará 5:2, segundo quer o Congresso, votou o Congresso, a Câmara, o Senado, na defesa dos senadores de esquerda, o Humberto Costa também, disse que isso é de maior prioridade para o governo e que deve ir logo ao plenário, de uma vez por todas. O Davi Alcolumbre respondeu dizendo que o Senado não é uma casa carimbadora das decisões da Câmara e que essas questões deverão ser discutidas essa semana pelos líderes e por ele, em reunião, e que deve ir à CCJ. Alguns parlamentares, alguns senadores de direita, da oposição, então, portanto, já propuseram, então, um novo texto ao artigo 7º da Constituição para permitir a contratação direta entre empregador e empregado, sem necessidade de passar pelas entidades de classe, e que se possa também contratar pela hora trabalhada, para tangenciar essa questão da diminuição da jornada semanal sem a redução do salário. Que muitos defendem isso, na prática vai gerar um problema de trabalho no Brasil, porque as pessoas não vão ter as condições, já não ganham em média muito, o brasileiro não tem um salário muito alto, na média, então vai piorar a situação, porque vai ficar em casa, não vai ter como pagar, vai ter as exigências familiares, vai se endividar mais, vai ter que necessariamente fazer bicos. Essa é a defesa do pessoal da direita. Então, com essa proposta de trabalho por hora trabalhada, quem quer trabalhar mais, ganha mais. Quem quer trabalhar menos, ganha menos. E aí isso vai ser votado, então, também nas comissões para ver o que vai acontecer lá no Senado, Silvas. Perfeito. É isso que eu digo, né? O Carlos Isaia, o Senado é o computador, é o cérebro, né, do desempenho nacional, né? Tanto para o Executivo, como para o Parlamento, para o Judiciário. O Senado, se exercitasse o seu poder, hoje o nosso país seria outro, completamente diferente. Só que tudo aquilo que eu já disse não exercita. Eles não conseguem nem eleger um presidente. Então, espera o quê? Estamos E são quantos? 41, 40? Quantos senadores? Não, são 60. 60? 60 e poucos. O quê? Senadores? 81, né? 81. 81? É. 81? É. E não consegue. E agora vai ser trocado 2/3, não? Agora. Sim. Esse é um outro problema. Mas o presidente permanece, né? Sim, claro. Ele não vai às urnas. Sim. Ele tem o mandato de 8 anos, vai completar 4 agora. Davi Alcolumbre. Ele tem tido até umas posições bem melhores nesse momento. Depois que foi rechaçado o candidato
a ministro do STF, não me lembro, o Messias, o Bessias, segundo a Dilma. Messias, olha, Messias vai te levar aí, tá? A relação do Davi Alcolumbre e do Senado com o Planalto está muito estremecida, né? Vamos ver até quando, né? Partindo do pressuposto que nós temos um ano eleitoral. Eu sempre digo que quando posso, o Jânio Quadros dizia que não se fala para a esposa mal de adversário político nenhum, porque ela não vai entender na semana seguinte, quando estivermos almoçando ou jantando juntos. Exatamente. Muito bem, vamos adiante, vamos até o Sítio Gigante agora. Aí é mais saúde também, né? Produtos orgânicos, é a grande moda hoje, a alimentação saudável, né? De produtos orgânicos. E ovos orgânicos é tudo de bom também. E o Sítio Gigante é que produz, né, esses ovos extraordinários, saúde pura, deliciosos, sensacionais. Sistema que prioriza o bem-estar animal, ok? Galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Por isso, esses ovos orgânicos são tão saudáveis, né? E com esse tipo de criação, né? As aves soltas, né? Sem estarem envolvidas em benefícios alimentares, entre aspas, né? Que seriam negativos absolutamente, por isso ovos orgânicos. O Sítio Gigante, ele estabelece, né? E contempla todas as exigências do Ministério da Agricultura, todas, inclusive passando por universidades de altíssima competência, para que esses ovos sejam realmente carimbados como ovos orgânicos, absolutamente, tá bom? Sítio Gigante. Loja Floriculturas e Agropecuárias, você encontra sempre esses ovos do Sítio Gigante, esses ovos exatamente saborosos. Tem os grandes e os jumbos também, os ovos jumbos, né? Então, o telefone é o 99-836-5337. 99836-5337. Quem comanda o Sítio Gigante é o empresário Eduardo Tartarotti Gigante. Tá bom? Então, tá. Olha que esses ovos gigantes, os ovos do Sítio Gigante você encontra às quartas-feiras, de tarde e aos sábados pela manhã, na Secretaria da Agricultura, tá? Naquela feira que tem ali no Menino Deus, a Feira Ecológica do Menino Deus, que é na Secretaria da Agricultura, na Avenida Getúlio Vargas, na sede da Secretaria da Agricultura. Produtos disponíveis para o consumidor, então, naquela Feira Ecológica do Menino Deus, Secretaria da Agricultura. Quartas pela tarde, todo o turno da tarde, sábados pela manhã. Pronto, Carlos José, vamos lá. Você notou que nós estamos vendo não é um retrocesso, mas uma volta à alimentação antiga? Exatamente. Que está vindo com um rótulo de orgânico, certo? Nossos pais, os nossos avós, tinham exatamente uma alimentação orgânica que começava pelos ovos, em que as galinhas eram criadas soltas, certo? Se alimentavam basicamente de milho e produtos da grama, insetos e assim por diante. Tinham ovos saudáveis, certo? Ricos em proteínas, porque o ovo é uma das melhores fontes proteicas que existe. Depois se começou a ração, a ovos brancos, a aviários, que via uma necessidade de uma produção maior. Aí se começou a dizer que o ovo era prejudicial para a saúde, para o colesterol. Sim, aí foi passou demonizado. um tempo, depois voltou e assim por diante. O que vai acontecer com um outro tipo de alimento? O óleo. Antes, os nossos antepassados trabalhavam com o quê? Banha de porco. Sim. Certo? Que era um produto até então saudável, orgânico, porque vinha de animal, certo? E aí veio toda a indústria do óleo, que começou com óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola e por aí foi. E que era lubrificante de máquina, não era? Exatamente. Certo? E aí se achou que a banha era prejudicial e o óleo não era. O que está se vendo agora? Exatamente um retorno, certo? Para o consumo e não mais de óleos vegetais, e sim de produtos animais, como é o caso da banha de porco. Então, eu acho isso interessante, eu acho que tem que ser colocado, porque faz parte da nossa alimentação diária.
Não, e ovos, né? Praticamente qualquer prato, qualquer culinária, ovos tem espaço. Exatamente. É uma coisa incrível, né? Como ele participa, né? Vai fazer doces. A hóstia? Ovos. A A hóstia é feita da clara. Pratos maravilhosos, ovos mexidos, ovos. A hóstia é feita da clara do ovo. Tanto que as freiras elaboraram muitas receitas com a gema, muitas receitas de doce com a gema, dispensando a clara, é porque a gema sobrava porque faziam a hóstia com a clara. É isso aí, muito bem. Bom, vamos adiante ainda, falando desta promoção monumental da Parreira del Sur. Olha aqui, ó. É uma sacada, é um lance inteligentíssimo do casal que comanda a Parreira del Sur, né? Que é o Darcy e a Maristela Desbecial. Darcy e Maristela Desbecial, que comanda a Parreira del Sur, né? Tiveram essa ideia maravilhosa de fazer essa promoção durante a Copa do Mundo, para os jogos do Brasil e do Uruguai, porque a Parreira del Sur é o Uruguai aqui, né? Você sabe, né? Um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. É a maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia. Então, olha aqui, ó, durante esses jogos da Copa, os jogos, todos os dias tem telões lá, todos os jogos da Copa. Mas, porém, a promoção do entrecô é para os jogos do Brasil e do Uruguai, ok? Então, durante os jogos da Copa, como, por exemplo, Brasil e Uruguai, o entrecô estará R$ 39,90 para o consumo no local. O valor normal é de R$ 65,90, esse entrecô. O valor do cardápio. Porém, nessas ocasiões, nesses jogos, ele custará exatamente o valor de R$ 39,90. R$ 39,90. É quase 50% de desconto. Pô, não dá para perder, né, minha gente? Vem assistir conosco. Salão inferior tem TV de 98 polegadas e no superior tem telão exemplar. Reservas pelo 3012-7878 ou pelo WhatsApp 99-122-6771, 99-122-6771. Os cumprimentos, né, aos comandantes da Parreira del Sur, os nossos queridos amigos Darcy e Maristela Desbecial. É um negócio fantástico, eles são muito inteligentes e aquilo vai bombar. A Parreira del Sur está sempre bombando, né? É uma coisa incrível. É o Uruguai aqui, Punta del Este aqui, todo o Uruguai está aqui em Porto Alegre, exatamente na Avenida Ney Lopes 111, no bairro Petrópolis, 3012-7878 e o WhatsApp 99-122-6771. Te manda para... Outra coisa, o cardápio continua o mesmo e as promoções diárias também continuam estabelecidas, tá bom? Tá bom? Mais esta promoção de saborear esse entrecô por esse valor de R$ 39,90 nesses Jogos do Brasil e do Uruguai. Tá? Vamos adiante. Fala, Carlos Isaia. Silva, eu já tenho falado algumas vezes sobre esse assunto e não me canso de falar porque isso tem me preocupado muito. É a quantidade de acidentes com mortes que vem ocorrendo de uns tempos para cá. Não tem manhã dentro do rádio que eu não ouço. Essa manhã um acidente tal, faleceu fulano, machucou ciclano, foi para o hospital Beltrano e por aí vai. O que está acontecendo? As estradas, se nós compararmos dos últimos 10 anos, estão bem melhores. Várias pedagiadas, certo? Mais seguras, melhor sinalizadas. É claro que está longe do ideal, mas já melhorou muito. O que está acontecendo? Por que está havendo uma não participação dos órgãos competentes para tentar melhorar, alertar melhor a população, trazer cuidados que devem ser feitos para que a gente possa acabar com essa mortandade. Eu não vi ainda, deve estar saindo agora no mês de agosto, o número de acidentes com óbito aqui no estado do primeiro semestre. Pelo que a gente tem escutado, isso aumentou muito. Ora, ontem, esse fim de semana, virou um ônibus. É uma coisa louca. Quase chegando em Porto Alegre. Bem pertinho. Numa estrada que é uma estrada boa, que é a Freeway, que talvez seja a melhor estrada e mais segura que nós temos aqui. Só sem guarda-rio, né? Praticamente. E o pior, caminhões não têm mais pesagem, estão tudo com excesso de carga, não tem, às vezes precisam de freio, não tem, acabam virando em cima de outro carro, que é um carro que tem lá o pessoal que está tranquilamente dentro de todo um regramento de trânsito que é vítima também de um maluco desse.
Então eu acho assim, ó, a nossa polícia rodoviária, tanto estadual como federal, está sendo muito, não vou dizer conivente, porque não há uma conivência, mas está sendo muito descuidada. Eu acho que tem que se tomar uma atitude nesse sentido. Não é possível isso, certo? Pessoas inocentes estão perdendo a vida. Isso está trazendo muitos problemas para famílias, perda de filhos e por aí vai. Então, eu gosto de trabalhar em cima disso porque eu acho que tem que ser feito, sim, alguma campanha, algum programa para que se possa evitar essa mortandade. Perfeito, perfeito. Olha, temos telespectadores aqui perguntando a respeito da promoção da Parrija. Eles perguntam, mas não falasse no estacionamento? Sim, a Parrija sempre teve e terá estacionamento. Padrão, hein? Padrão. Estacionamento com manobrista. Você chega ali, está chovendo, com a esposa, com criança, bebê, pessoa com dificuldade motora, para o saguão da Parrija del Sur, ok? O manobrista de altíssima qualidade da Parrija del Sur pega o seu veículo e vai estacionar devidamente num ambiente da Parrija del Sur. Não chega a jogar na rua. Então é assim, tá? Então tem estacionamento, cortesia com o manobrista na Parrija del Sur. Então, minha gente, Copa do Mundo, por exemplo, é sempre para saborear a melhor carne uruguaia, a parrija, a melhor parrija, o Uruguai aqui, um pedaço do Uruguai aqui dentro de Porto Alegre, é ali na Parrija del Sur, com estacionamento, cortesia e manobrista. Muito bem, fala, Eduardo Donés. 3 minutos para o fechamento. Para finalizar, vou trazer a brasa para o estado do direito imobiliário. Que é o seguinte, o STJ, a segunda sessão do STJ vai decidir em grau de recurso repetitivo, é o tema 1443, se eu não me engano, sim, da relatoria do ministro Raul Araújo, no seguinte sentido, se a cláusula na convenção condominial que fala que a destinação daquele imóvel é eminentemente e exclusivamente residencial, ela é suficiente para barrar locações por temporada pelos aplicativos, como o Airbnb, por exemplo. Ou se é necessário que o condomínio tenha alteração na sua convenção, então, para haver esse impedimento do uso pelo proprietário do imóvel para esse fim. O STJ já decidiu no passado que a utilização da locação por Airbnb não descaracteriza a natureza residencial do imóvel. Em maio, a própria segunda sessão aí da relatoria da ministra Nancy Andrighi decidiu, e até houve a sustentação oral do advogado José Cardoso, José Eduardo Cardoso, que é advogado do pessoal da esquerda, e palestrante, e participou de programas de televisão, foi deputado. Ele sustentou, fez sustentação oral em favor do Airbnb, naquele julgado de maio, mas foi vencida, a tese que venceu foi a tese do condomínio, a tese de que havia naquele caso uma desvirtuação da natureza residencial do imóvel. Mas agora, com esse chamamento pela segunda sessão, em termos de recurso repetitivo, houve a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos no Brasil inteiro que tratam desse tema, até que a segunda turma defina. É válida como barramento da utilização pelo proprietário para fins de locação por temporada por Airbnb, é válida apenas a destinação residencial do imóvel que já está na convenção, ou se tem que ser alterada a convenção para se adicionar um impedimento. Bom, então eu vou fazer o seguinte, tem pouco tempo para abordar isso aí. O cidadão, a família, o casal, enfim, adquire um imóvel para residência, num prédio residencial. Aí entra o picão fazendo hotelaria, usando os instrumentos do prédio, elevadores, recepção, não paga imposto, não paga nada, são estranhos, insegurança, o diabo a quatro, eles querem defender isso aí. Não, é residência, a pessoa for morar, tá o cara no elevador, eu não sei quem é, se é um arrombador, se é um picareta, se é uma prostituta, se é um traficante, que negócio é esse? Esse é o argumento, então, dos condomínios. Qual é o argumento, então, que foi trazido na sustentação oral só em 10 segundos? 10 segundos. O argumento é o seguinte, as pessoas continuam namorando, só que não se conhecem mais na rua, se conhecem por meio de aplicativos, mas não se mudou o nome de namoro. Continua sendo uma relação entre duas pessoas.
O Airbnb, segundo esses aplicativos, segundo a tese da defesa do Airbnb, não mudou a relação da locação, apenas a aproximação das pessoas que se tornou diferente. Esse é o argumento. Tem esse argumento que tu trazes, que é o dos condomínios, e tem o argumento do Airbnb, é outro. A segunda turma está com a bola. Tá bom. O programa se despede. Amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.